Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 6 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema número 100. Um esqui adere à neve quando é deixado em repouso. Quando o esqui se desloca na neve, porém, o atrito o aquece e derrete parcialmente a neve, reduzindo o coeficiente de atrito cinético e facilitando o deslizamento. Encerar o esqui torna-o repelente à água e reduz ainda mais o atrito com a camada de água. Uma loja anuncia que um novo tipo de esqui de plástico é especialmente repelente à água e que em um declive moderado de 200 metros nos Alpes, um esquiador reduziu o tempo de descida de 61 segundos com esquis convencionais para 42 segundos com os novos esquis. Determine o módulo da aceleração média do esquiador, letra A, com os esquis convencionais e B, com os novos esquis. Supondo uma inclinação de 3,0 graus, calcule o coeficiente de atrito cinético, letra C, para os esquis convencionais e letra D, para os novos esquis. Se o esquiador se movesse com aceleração constante e percorresse a mesma distância no mesmo intervalo de tempo, o valor dessa aceleração será igual ao valor da aceleração média do esquiador. Então, determinar o valor da aceleração constante mencionada é equivalente a determinar o valor da aceleração média. Como a aceleração é constante, o movimento é uniformemente variado e podemos utilizar as equações válidas para esse tipo de movimento. A posição inicial do esquiador é x0 igual a 0 e a posição final é x igual a 200 metros. A velocidade inicial é v0 igual a 0, já que ele parte do repouso. Ele percorre essa distância em um intervalo de tempo t igual a 61 segundos. Substituindo essas medidas na segunda equação da lista, vamos determinar o valor da aceleração do esquiador. Então, 200, que é a posição final, vai ser 0, que é o x0, mais 0, que é o v0, vezes o instante, 61, mais 1 sobre 2 vezes ax, vezes o instante ao quadrado, 61 elevado ao quadrado. Então, 200 vai ser igual. Os dois primeiros termos se anulam. 1 sobre 2 vezes 61 elevado ao quadrado dá 1860,5 vezes ax. Então, o ax vai ser 200 dividido por 1860,5. Fazendo essa operação aí dá 0,107 metros por segundo ao quadrado. Das medidas utilizadas, a menos precisa tem dois algarismos significativos. Escrevendo o resultado com essa precisão, ele se torna: o ax vai ser 0,11 metros por segundo ao quadrado. Quando o esquiador utiliza os novos esquis, os valores da posição inicial, da posição final e da velocidade inicial são iguais aos anteriores. A diferença é que ele percorre essa distância em um intervalo de tempo t igual a 42 segundos. Substituindo essas medidas na segunda equação da lista, teremos que 200, que é o x final, é igual a 0, que é o x0, mais v0, que é 0, vezes o instante 42, mais 1 sobre 2 vezes ax, vezes o instante ao quadrado, 42 elevado ao quadrado. Então, 200 vai ser igual. Os dois primeiros termos se anulam, meio vezes 42 elevado ao quadrado, dá 882 vezes ax. Então, o ax vai ser 200 dividido por 882, que dá 0,226 metros por segundo ao quadrado. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna: o ax vai ser 0,23 metros por segundo ao quadrado. Vamos agora identificar as forças que atuam sobre o esquiador durante seu movimento. O eixo x será paralelo ao declive e o eixo y em uma direção perpendicular a esta, com os sentidos positivos indicados pelas setas.
Existem três forças atuando sobre ele. O seu peso vertical para baixo, cujo módulo é P igual a M vezes G. Como ele pressiona a superfície, de acordo com a terceira lei de Newton, ela reage sobre ele exercendo a força de reação normal no sentido positivo do eixo Y. Também atua a força de atrito cinético opondo-se ao movimento. Se considerarmos um triângulo retângulo, no qual um dos ângulos agudos é o ângulo do declive, o transportarmos para a origem do sistema de coordenadas e o girarmos de 90 graus, vamos perceber que este ângulo é o mesmo que a força-peso faz com o semi-eixo Y negativo. Se calcularmos o seno e o cosseno deste ângulo utilizando as medidas dos lados do triângulo retângulo formado pela força-peso e suas componentes, teremos o seno de θ vai ser o cateto oposto, Px, sobre a hipotenusa P. Então, Px vai ser P vezes seno de θ, mg vezes seno de θ. O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, Py, sobre a hipotenusa P. Py vai ser P vezes cosseno de θ, mg vezes cosseno de θ. Como durante o movimento o esquiador não se move na direção y, de acordo com a primeira lei de Newton, a soma das forças nessa direção deve ser nula. Então, Fn menos Py tem que ser igual a zero. Fn menos mg cosseno de θ, que é o Py, tem que ser igual a zero. Então, Fn vai ser mg vezes cosseno de θ. O módulo da força de atrito cinético é proporcional ao módulo da força de reação normal. Fc é igual a mc vezes Fn, coeficiente de atrito cinético vezes o módulo da força normal. Então, mc vezes mg cosseno de θ. Na direção x, o movimento é acelerado. Aplicando a segunda lei de Newton nessa direção, teremos que Px menos Fc é igual a m vezes ax. Então, mg seno de θ, que é o Px, menos mc vezes mg cosseno de θ, que é o Fc, é igual a m vezes ax. Passando o termo de mc para a direita e o max para a esquerda, fica mg seno de θ menos m vezes ax é igual a mc vezes mg cosseno de θ. Os dois primeiros termos têm m em comum, podemos colocar em evidência, então fica m vezes g seno de θ menos ax é igual a mc vezes m vezes g cosseno de θ. Como temos m dos dois lados, a gente pode cancelar, e resolvendo a expressão para mc, o mc vai ser g seno de θ menos ax sobre g cosseno de θ. O valor do coeficiente de atrito cinético entre os esquis convencionais e a neve é, o mc vai ser 9,8, que é o g, vezes o seno de 3,0 graus, que é o ângulo, menos 0,107, que é o ax do primeiro caso, sobre o 9,8, que é o g, vezes o cosseno de 3,0 graus. Fazendo essas operações aí, dá 0,0414. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna, o mc vai ser 0,041. O valor do coeficiente de atrito cinético entre os novos esquis e a neve é, o mc vai ser 9,8, que é o g, vezes o seno de 3,0 graus, que é o ângulo, menos 0,226, que é a aceleração no segundo caso, dividido por 9,8, que é o g, vezes o cosseno de 3,0 graus. Fazendo essas operações, dá 0,0293. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna, o mc vai ser 0,029.